Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Lembrando que a paz é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a sombra do Altíssimo possa te cobrir e que Ele venha estar te guardando por onde você for. Eu te convido agora a nós venhamos estar falando com Deus. Feche os teus olhos por gentileza, vamos falar com Deus. Deus que foi com Josué, que foi com Isaac, que foi com Abraão, com Jacó, com Davi, Deus que foi com todos aqueles profetas. Eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Aleluia, Pai. Pois eu creio, Pai, que já está marcado a data e o dia que essa pessoa iria ouvir a Tua palavra, assim como da conversão dela, assim como da restauração dela. Nós, Senhor, estamos prestes a entrar em mais um estudo, mais um discernimento da Tua palavra. Te peço que nos dê discernimento do que queremos ouvir, do que queremos ver, ler. Que aleluia, pois de nós mesmos não conseguimos, mas que seja a sua vontade, opera em nós tanto querer como efetuar, Pai. Fala conosco através da tua palavra, fique conosco e caminhe conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, aleluia. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo no Evangelho escrito por João, capítulo 8, eu vou ler do versículo 48 ao 54. Então, o Evangelho escrito por João, capítulo 8, do versículo 48 ao versículo 54. Responderam, pois, os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, ao qual vós dizes que é o vosso Deus. Aleluia! Então, aqui no texto que nós lemos aqui, nós podemos ver claramente que é uma continuação de uma conversa de Jesus com os judeus, aonde Jesus começa a falar que eles são filhos do demônio, e eles começam a ver que Jesus ali, o clima começa a esquentar, né, trazendo para os tempos de hoje. Aí eles começam a falar palavras mais agressivas a Jesus. Aí aqui no verso que nós lemos, se você for olhar no versículo 47, Jesus fala dessa forma: quem ouve minhas palavras é de Deus, vocês não ouvem, então vocês não são de Deus. Aí o que Jesus falou para ele? Quem ouve as palavras de Jesus é de Deus. Aí ele vai falar: mas vocês não ouvem minhas palavras, então vós não sois de Deus. Assim Jesus está falando aqui para os judeus. Aí os judeus responderam, pois, os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Aqui que eles falam com o mestre: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e você tem demônio? Por que samaritano? Os samaritanos eram uma nação mista de pagãos com pessoas estrangeiras. Aí os judeus, eles não gostavam de samaritanos, eles eram éticos,
eles não gostavam de andar com pessoas pecadoras, eles achavam que eles não tinham pecado. Só que Jesus, quando eles falam ele é samaritano, é porque Jesus andava só com pecadores. E onde o pecador estava, Jesus estava ali. Ele andava com pecadores. Independente dos seus defeitos, independente do que você pensa, existe uma pessoa no céu que te ama, que ela sempre vai andar com você, que ela sempre quer andar com você. Aí eles falam dessa forma, mas você tem demônio, falando para Jesus, você tem demônio. Aí Jesus responde num tom mais elevado: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Ele fala: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Ou seja, eu não procuro a minha própria glória, porque há quem a busque e há quem a julgue. Em verdade eu digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por que isso? Porque a Bíblia, ela deixa bem claro para onde vamos, se caso guardarmos a palavra de Jesus e se caso não guardarmos. Jesus deixou bem claro que existe um inferno onde queima. E se você for olhar no Apocalipse, o inferno vai ser lançado num lago de fogo. Então, quando nós morremos, ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Lá no versículo 47, que é o verso que nós não lemos, mas que eu tenho que trazer para estar te dando um entendimento mais específico. Jesus falou: aqueles que não ouvem a minha palavra não são de Deus. Isso está na Bíblia, Jesus está falando. Ele está falando dessa forma. Aqui ele já está falando: aquele que ouve a minha palavra, guarda, vive eternamente. Ou seja, vai para o céu. Creia nisto. Creia. Não creia que se um dia você morrer, sua alma vai ficar vagando. Parem com essas heresias, com essas... Você já parou para pensar que tudo isso não existe um fundamento, não existe um alicerce, não existe isto. Mas a Bíblia é um alicerce. A Bíblia, sim, ela fala para você claramente para onde você vai. Ela fala o modo que você vive. Ela fala o que Deus quer fazer com você. Ela fala o que você pensa. Creia nisso, porque é real. Guarde as palavras de Jesus. Aí o judeu vai responder ele: agora estamos certos que você tem demônio. Olha o que o judeu falou para ele: agora que nós estamos certos que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra não provará eternamente. Aí ele fala: mas Abraão morreu. Sim, aquele Abraão lá de Gênesis, mas Abraão morreu, mas todos os profetas morreram. Como que você fala que eles vão viver eternamente? Aí Esai fala com ele: és maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você se faz ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então aqui os judeus falam: eles todos morreram, Abraão todos morreram. Como que você fala que vai viver eternamente? Todos os profetas morreram. Aí Jesus falou: se eu me glorifico, ou seja, se eu me exalto, porque glorificação, glória, é quando Deus exalta algo que você tem por dentro. Ou seja, aqui está falando: quem és maior do que Abraão, nosso pai? Também os profetas morreram. Quem você é? Aí Esai fala para Jesus: você é maior que Abraão, você é maior que todos os profetas. Claro, Jesus é o Filho de Deus, o unigênito, o primogênito. Jesus é maior que Moisés, é maior que Davi. Jesus é maior que todos os profetas. Jesus é o maior profeta que já existiu na terra. Ele é o mestre, ele é o Filho de Deus que cumpriu tudo e veio nos dando essa oportunidade de irmos para o céu. Eles não entendiam, eles não pegavam a oportunidade que Deus tinha dado a eles. Eles não pegavam
A Bíblia nos diz que aí Jesus falou: quem me glorifica é meu Pai, que vocês dizem que é o vosso Deus. Ou seja, os judeus falavam: Deus meu, eu amo Deus, Deus é meu e tal. Aí Jesus falou: quem me glorifica é o seu Deus, é o Deus que você fala disso. Os judeus não aceitaram, eles não pegaram a oportunidade de ir para o céu, eles não guardaram as palavras de Jesus. Que nós, todos nós, a humanidade, venhamos gravar as palavras de Jesus, venhamos pegar essa oportunidade e pegarmos esta palavra e guardarmos em nosso coração e prosseguirmos para o nosso alvo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão, que Deus sempre esteja com você, em nome de Jesus. A terra estremeceu, o sepulcro se